E meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Que prazer imenso é estarmos aqui para juntos, aqui contando primeiramente com as suas orações e, claro, com a ajuda indispensável do Espírito Santo. Aqui estou eu para ministrar mais uma lição bíblica, e esta lição, julgo eu, que é uma das mais importantes deste quarto trimestre. Esta lição será ministrada no dia 29 de outubro, próximo domingo. É a lição número 5, que tem como tema a obra salvífica de Jesus Cristo. Portanto, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos à nossa lição. E eu até já quero aproveitar a oportunidade para dizer aos nossos amados irmãos o seguinte: esta lição me custou, assim, digamos assim, um certo tempo para prepará-la. Segunda-feira a terça-feira, estudando, preparando aqui os nossos slides, né, aqui no PowerPoint, e estudando, consultando a lição, vendo outras pesquisas, outros comentários, para que possamos ministrar a melhor aula possível e os irmãos possam assimilar todos os conteúdos aqui, todas as informações possíveis, de forma que no próximo domingo os irmãos possam adquirir algum conhecimento aqui, lógico, e levar esse conhecimento para a sua sala de aula, né? Você que é professor e você que é aluno com certeza vai absorver bastante, de forma que quando for o domingo você está melhor preparado sobre o assunto que vamos estudar. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso comentário e, como sempre, vamos logo, né, ao nosso texto áureo. Então, o nosso texto áureo diz o seguinte, está baseado em João capítulo 19, né, verso 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Isso está em João capítulo 19, versículo 30. Então, João 19, verso 30, está aí o nosso texto, né? Nosso texto áureo. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, Jesus consumou ali no Calvário esta tão perfeita salvação, este plano de Deus que Deus colocou em execução, e o Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, morreu por nós ali no Calvário. Saindo do nosso texto áureo, vamos à nossa verdade prática. A verdade prática diz assim: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Observe que privilégio. Nós antes estávamos distantes do Senhor, do nosso Deus, mas através da obra salvífica de Cristo, Ele nos deu este privilégio de nos aproximarmos do Senhor e chamarmos Deus de Pai, né? Ou Abba Pai, ou meu Pai querido. A leitura bíblica em classe tem como base aí o texto de João, capítulo 19, versículos 23 a 30. Vamos ao versículo 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Prossigamos. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sob a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, esta presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos em frente, o versículo 28 também. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à boca.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, isto é, está cumprido. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então esse texto está descrevendo a morte do Senhor Jesus ali no Calvário, todo o seu padecimento, e ele ali consumando todo o plano da redenção com a sua morte na cruz do Calvário. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E ali ele morre, né? Dá ali o seu último fôlego de vida e morre pelos pecadores. Vamos ao nosso objetivo geral da nossa aula. O nosso objetivo geral é o seguinte: explicar que a obra salvífica de Cristo nos deu, explicar que a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Este é o nosso objetivo geral. Para isso, vamos aos nossos 3 objetivos específicos. O primeiro deles é apresentar o significado do sacrifício de Cristo. O segundo, explicar como se deu a nossa reconciliação com Deus. E terceiro, discutir a respeito da redenção eterna. Para isso, vamos seguir o seguinte sumário. Inicialmente, teremos uma introdução. O primeiro tópico, o sacrifício de Jesus. O segundo tópico, a nossa reconciliação com Deus Pai. O terceiro, a redenção eterna. E, finalmente, a conclusão. Inicialmente, vamos à nossa introdução, nossa lição de hoje. Tudo bem? O preço da redenção. O preço da redenção. Olha, geralmente as pessoas não valorizam as coisas quando essas coisas são gratuitas, dadas de graça, né? Talvez até você chegou a um dia, quem sabe, chegou a pensar que logo nos seus primeiros dias, como salvo em Cristo, você chegou a pensar que a salvação não lhe custou nada, né? Não lhe custou nada. Mas para Deus custou um alto preço, um preço altíssimo. Se nós lermos Apocalipse, nós vamos ler agora, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, o texto diz o seguinte, e aí com esse texto vai nos mostrar quanto custou a nossa salvação. Vamos ler todo o texto? O texto de Apocalipse 5 e 9 expressa o seguinte: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, observe, com o teu sangue, o sangue de quem? O sangue de Cristo, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Aí está o preço. Quanto custou a salvação? Para Deus custou o preço do sangue do seu amado Filho Jesus Cristo. A lição bíblica relata: a obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, seu próprio sangue derramado na cruz. A plena garantia da salvação. Você sabe que a coisa que nós adquirimos, e essas coisas às vezes que nós achamos que é algo muito valioso, aquilo não vai se estragar, aquilo não vai se quebrar, aquilo vai demorar muito, mas às vezes a gente se surpreende com aquele objeto que a gente compra. De repente aquele objeto, devido ao desgaste, devido à falha do próprio objeto, né, devido até o tempo, nós nos surpreendemos e aquele objeto que a gente compra se quebra. Agora, com relação à salvação, é diferente isso, porque Deus fez algo para não sofrer falha nenhuma. O plano da salvação foi um plano perfeito, um plano que foi uma salvação completa, uma salvação digna, né? Mas não foi algo assim, uma salvação incompleta, uma salvação temporária, uma salvação imperfeita. Todo o plano da salvação foi um plano perfeito, tá bem? Apenas citei isso para ilustrar, não é? Porque tem coisa que a gente compra aquele objeto e aquele objeto se quebra, porque é algo imperfeito, mas a salvação é totalmente diferente. Deus fez algo e quando Deus criou este plano da salvação, criou um plano perfeitíssimo, perfeitíssimo. Então Deus não criou uma salvação imperfeita, uma salvação como a Constituição brasileira. Foi criada essa última Constituição brasileira imperfeita, porque já está cheia de emendas, mas o plano da salvação é algo perfeito. A lição bíblica noticia: sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva, isto é, permanente. Com isso, o que é que nós adquirimos? Temos alguns privilégios da salvação.
Estou apenas na introdução, depois vamos mais um pouco a fundo quando nós chegarmos nos tópicos. Então, privilégio da salvação. Quando você, por exemplo, você aderiu a um plano de saúde, aquele plano de saúde vai garantir a você alguns benefícios, né? Claro que tem aquela questão da carência, né? Se bem que a lei do Brasil muda de vez em quando sobre isso, na verdade a gente não sabe hoje se há planos que têm carência ou sem carência, pelo menos eu não estou informado quanto isso. Mas eu sei que antes havia uma carência, isto é, você só passava a desfrutar daquele plano de saúde depois de certos meses, né? Depois que você adquirisse aquele plano ou fizesse adesão àquele plano de saúde. Com a salvação é diferente também. A partir da hora que o pecador aceita Jesus como Salvador, ele já começa a desfrutar dos privilégios da salvação. Então, não há carência quanto a esse aspecto da salvação. A hora que o pecador, pode ser o mais vil pecador, arrependeu-se, confessou Jesus como seu Salvador, ele já passa a ser tratado como um filho de Deus. Certo? Então, quando aceitamos a Cristo, começamos a desfrutar dos benefícios da salvação a partir do dia em que tomamos essa abençoadíssima decisão. A lição bíblica informa: por causa desta entrega de amor, temos a garantia da vida eterna e antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios desta salvação. Quando estava estudando essa lição, é interessante aqui eu aproveitar esta ocasião e dizer, porque muita gente acha que os benefícios da salvação são os seguintes: é carro novo. Algumas pessoas acham que o benefício da salvação é ter uma casa luxuosa, é ter um emprego bem remunerado, né? É ter plena saúde, mas os benefícios da salvação não é isso. Benefícios da salvação são bens espirituais, principalmente espirituais. Por exemplo, olha só que benção, perdão. Não é uma grande benção? Regeneração, reconciliação, justificação, santificação, comunhão com Deus. Então tudo isso são benefícios da salvação. É claro, se Deus quiser nos abençoar materialmente, infelizmente as pessoas estão procurando mais isso, mais as bênçãos materiais que se desgastam, que o ladrão vem e mata, e rouba, e leva. E pessoas estão esquecendo desses benefícios da salvação, esses benefícios espirituais. Tudo bem? Então todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso sumário aqui, já, aliás, o nosso primeiro tópico. Nós vamos falar agora sobre o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus, porque estamos falando sobre a obra salvífica de Jesus Cristo. Temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, o sacrifício completo, o sacrifício meritório e o terceiro, o sacrifício remidor. Sacrifício remidor. Vamos ao nosso primeiro. Então, vamos estudar agora, a partir desse instante, o sacrifício de Jesus e veremos no primeiro subtópico o sacrifício completo. E aí já, aqui de cara, a superioridade do sacrifício de Cristo. Então, você que já deve ter estudado história, né, história geral, e não só através do estudo, mas seja na sala de aula ou estudando em outros livros, em outras fontes, você já sabe que alguém já pelo menos já lhe comentou sobre isso, sobre a questão das religiões pagãs. Nas religiões pagãs havia as pessoas eram ritualmente sacrificadas, mortas, né? Tudo isso para abrandar a cólera dos deuses, né? Por exemplo, os astecas aqui, né? Os astecas faziam sacrifício humano. Agora, era um sacrifício humano diário, porque eles achavam que o sol só apareceria quando uma pessoa fosse sacrificada. Então veja a mentalidade, veja o fanatismo, a loucura espiritual desse povo. Eles achavam que para o sol aparecer, tinha que sacrificar diariamente uma pessoa, né? Então, era um sacrifício, conforme Eclesiastes 5, verso 1, nós chamamos de sacrifício de tolos, Na Bíblia também nós vemos, quando falamos sobre os amorreus, aqueles povos ali que viveram a partir de 1900 anos antes de Cristo, aquele povo ali adorou a Moloque, e aqueles deuses, ou esse deus chamado Moloque, nos seus rituais de adoração havia práticas sexuais e sacrifícios de criança. Então eram sacrifícios inventados pelos homens, eram sacrifícios pagãos que não tinham nenhuma valia, mas o sacrifício de Cristo é superior a todos os sacrifícios, inclusive os sacrifícios do Antigo Testamento com a morte de animais. A lição bíblica descreve: Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29.
pois nenhum outro sacrifício, tanto de animais no Antigo Testamento, quanto de seres humanos na história das nações pagãs, aí citamos aqui os astecas como exemplo, com vistas a alcançar a salvação do homem, teve o êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Então, com a morte de Jesus, com o seu sacrifício, os pecados de uma pessoa, tantos pecados do passado, do presente e do futuro, conforme Hebreus 10, verso 1, nós vamos ler, inclusive, os versos 1 a 4 desse texto. Aqui ele citou a lição bíblica, cita Hebreus 10, verso 1, mas eu achei interessante, li os textos, concordei aqui, que vai encaixar bem os versículos 1 a 4 de Hebreus capítulo 10. Vamos ler. O verso 1 diz, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. 2. De outra maneira não teriam deixado de ser oferecidos? Pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam o culto nunca mais teriam consciência do pecado. Verso 3. Mas nesse sacrifício cada ano se faz recordação dos pecados. Aí vem o verso 4, fechando aqui. Porque é impossível que o sangue de touro e de bode tire pecados. Era impossível que sangue de animais tirasse os pecados das pessoas. Então, por isso que o sacrifício de Cristo é superior a todos. Com isso, ganhamos o quê? Uma nova convivência com Deus. Com a morte de Jesus, nós conquistamos, aliás, Jesus conquistou para nós esta nova convivência com Deus. Então, com o sacrifício de Jesus, podemos assim admitir que o sacrifício de Jesus revogou ou extinguiu os rituais da antiga aliança. É isto mesmo, não se escandalize. O sacrifício de Jesus revogou, isto é, extinguiu os sacrifícios mosaicos ou na lei. Né? E lembrando, é importante aqui destacar que os sacrifícios de animais eles foram antes da lei. Antes da lei. Agora, aqueles sacrifícios dos animais, por exemplo, Abel sacrificou animal, né? Noé sacrificou, Abraão sacrificou no altar, mas eram sacrifícios de gratidão e não sacrifícios para reparação do pecado, eram sacrifícios de gratidão. Agora, posteriormente, esses sacrifícios, eles foram o sacrifício na questão da remissão do pecador, esses sacrifícios de animais foram incorporados na lei no sentido de reparação da transgressão. Isso é muito importante distinguir isso aí. Por quê? Porque antes do advento da lei, antes do surgimento da lei, já havia a questão do sacrifício de animais, mas eram sacrifícios de gratidão. Sacrifício de gratidão e não sacrifício para reparar os pecados de pessoas. A lição bíblica constata, somente o sacrifício de Cristo foi completo nesse sentido, conforme Hebreus 9, 26 e Hebreus 10 e 10. A ponto de anular uma aliança antiga para inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova, superior e perfeita, conforme Hebreus capítulo 8, versículos 6, 7 e 13. Vou ler aqui, como o autor da lição ele citou o capítulo 10 e verso 10 de Hebreus, achei interessante e oportuno ler. Vamos ler? Hebreus 10, 10 diz, é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então recorde-se que na lei, animais eram diariamente oferecidos ali, primeiramente no tabernáculo e posteriormente no templo. Mas eram sacrifícios imperfeitos. Agora, com a morte do Senhor Jesus, quando ele morre na cruz, esse sacrifício dele foi feito uma única vez e foi um sacrifício perfeito. Não foi necessário Jesus ressuscitar e voltar para a cruz novamente. Por quê? Porque o seu sacrifício foi aceitável a Deus. Foi suficiente. E aqui eu coloco mais uma referência, se você quiser anotar, para subsidiar mais ainda este tópico aqui. E você pode anotar Efésios capítulo 2, versículo 13. E esse texto eu vou ler, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então este sangue, esta morte de Jesus nos trouxe para perto de Deus. Isto é, um sacrifício perfeito, perfeitíssimo. É claro que a lei teve sua importância, a lei foi muito relevante, e o papel dela foi nos orientar, nos guiar, né, nos apontar a Cristo, né?
Você deve se lembrar que quando você vai numa estrada, nós vemos nas estradas aí sinais de advertência e sinais e placa de sinalização, quase que eu não digo aqui, não é? E qual é a finalidade dessas placas, principalmente os sinais de advertência? Nos advertir, nos prevenir de um perigo. Por exemplo, você vai numa estrada e de repente tem uma curva ali, você vê uma placa, né? Curva sinuosa à esquerda, curva sinuosa à direita, né? Pista escorregadia, né? Então isso vai nos advertir que algo está para acontecer, né? Então a lei ela serviu também como uma estrada, ou como uma placa de advertência que algo importante estava ali, que é claro, a lei veio com a finalidade de apontar o pecado, mas também apontar o Cordeiro de Deus, nos trazer Jesus, né? Então a lei veio nos apontar o pecado e nos guiar até Cristo. Mais à frente vamos falar sobre essa questão de guiar. A lição bíblica reforça, assim o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço da lei serviram como um guia para nos conduzir a Cristo, conforme Gálatas 3, verso 24. Vamos ler e vou aproveitar e ler também o versículo 25. O verso 24 de Gálatas capítulo 3 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio. Algumas traduções, algumas versões traz, no lugar de guia, traz o termo aqui aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei nos serviu de aio, né? O verso 25 ainda vai falar sobre este aio, sobre esse guia. Diz assim, mas depois que veio a fé, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, isto é, debaixo de tutor, né? E essa expressão aio é uma palavra grega que significa pai da gogós ou pai da gogos, né? Eu quero ler aqui na enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia de R.N. Champlin, um conceito importante que eu achei aqui sobre aio. Está aqui neste livro, nós vamos ler, previamente já separado para os irmãos. Vamos falar porque às vezes o que é aio, né? Em algumas versões traz aio, em outras versões já traz guia. O que é isso aqui, né? O que é? É o supervisor de um menino, homem de confiança, geralmente bem educado, que dirigia a educação do jovem dos 6 aos 17 anos de idade, aproximadamente. Por muitas vezes, esse guardião ou guia era um escravo. No tempo antigo, os escravos não provinham somente de alguma raça, e muitos deles eram bem educados, havendo entre eles até mesmo filósofos, médicos, músicos, etc. A tarefa do guia era cuidar para que o menino, sob os seus cuidados, recebesse uma boa educação e aprendesse boas maneiras e costumes, etc. E aqui eu achei interessante aproveitar essa abençoada lição e este tema aqui, este assunto sobre aio, e dizer o seguinte, ler ainda o seguinte. Paulo emprega o termo em Gálatas 3:24, que foi esse texto que nós acabamos de ler, a fim de mostrar que a lei mosaica serviu de supervisor que finalmente conduzia homens a Cristo, amadurecendo eles de um estágio para outro no desenvolvimento espiritual, ou seja, da lei para a graça. E continua. Paulo repelia a ideia judaica da lei como meio de justificação, apresentando a lei sob um outro prisma, isto é, o prisma da educação. Isso ele fez ao descrever a natureza do pecado. Aí de ver Romanos 3:20 quanto a essa conexão. Tudo bem? Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Aí está um comentário aqui de R.N. Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, na página 991, volume 2. Você pode depois consultar se assim quiser e, claro, se tiver esta boa enciclopédia. Bem, amados, saindo daqui, vamos ao nosso segundo subtópico, sacrifício meritório. O que vem a ser isso, né? O sacrifício. Então, Amém, meus amados? Vamos agora ao nosso segundo subtópico, sacrifício meritório. Tivemos um pequeno probleminha, tive que dar uma paradinha aí, recomeçar novamente. Então, sacrifício meritório, o que vem a ser isso? Então, sacrifício meritório significa o sacrifício louvável, sacrifício honroso, sacrifício valioso, né? E aqui vamos ao nosso primeiro item que eu coloquei aqui, o método dos sacrifícios, né? Então, é claro que foi Deus, o próprio Deus, que criou, né, que colocou, incorporou na lei o sacrifício de animais. Então o método do sacrifício foi estabelecido pelo próprio Deus. Inclusive eu anotei aqui, a Bíblia cronológica editada pela CPAD diz sobre essa questão da incorporação, do estabelecimento do sacrifício de animais na lei. Ele diz assim, a Bíblia cronológica, na página 204, se você tiver exemplar, pode ler, pode consultar depois. Diz assim, Deus instruiu as pessoas a matar animais
como sacrifício pelo pecado. Então foi o próprio Deus que instituiu, né? É claro que o livro do Levítico descreve todos os pormenores, como eram esses sacrifícios, né? A maneira, a forma como o animal era morto, enfim. Quem quiser entender sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, basta ler Levítico e vai se especializar sobre esses sacrifícios. A lição bíblica alude: na sociedade judaica do Antigo Testamento desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Então havia esta, que eles chamam de, o autor aqui de, na sociedade judaica, eles tinham isso como mérito, né? Por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Porém, quando a gente lê Hebreus 10, verso 4, nós já lemos há pouco tempo, vou reiteradamente ler novamente aqui, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Então, apesar de ser um sacrifício meritório, era um sacrifício que não tirava os pecados dos homens e das mulheres também, né? No sentido geral do ser humano. Por quê? Porque é impossível que sangue de animais, aí aqui fala de touros e bodes, tire pecados, os pecados. Agora, é importante que neste sacrifício de animais havia um simbolismo. Então, há sim o simbolismo do sacrifício. Qual é a finalidade? Para onde apontava este sacrifício de animais, né? Então, o animal, ele, claro, tomava ali simbolicamente o lugar do pecador e pagava ali a penalidade do pecado. Agora, a morte do animal, lógico, representava uma vida dada para que outra vida pudesse ser salva. A lição bíblica explana: bastava apresentar uma vítima inocente no templo, que poderia ser também no tabernáculo. Lógico, primeiro veio o tabernáculo, né, no deserto, aquela tenda móvel. Depois, posteriormente, foi através de Salomão, veio o templo. Voltemos aqui. Bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência, né? Inclusive na época de Jesus, quando Jesus chega ali no templo em Jerusalém, havia um intenso comércio, né? Onde pessoas ali religiosas certamente oferiam lucros, estavam mais preocupados com o lucro, com o ágio, do que mesmo com o ritual ali. Então Jesus ficou indignado quanto a isso e ele ali, com toda a razão, expulsou ali, virou as mesas, foi aquele vexame ali para aquelas pessoas. Mas Jesus estava certíssimo, porque ele disse: a minha casa, a casa do meu pai, chamada casa de oração, e vós fazei covil de ladrões e salteadores, né? Pessoas cobrando ágio, pessoas ali comprando animais, quem sabe animais ali doentes para sacrifício, né? Então havia este comércio lá e Jesus foi muito contundente quanto a isso. E hoje, né? Será que está pior essa situação? Como é que está essa situação? Não vamos aqui entrar no mérito, mas é algo a se pensar. Bem, agora, eu coloquei aqui o defasado sacrifício. Agora, né, o defasado, pastor, o senhor agora pegou forte. O senhor dizer que o sacrifício do passado, o senhor colocou esse termo aí, né? Defasado é porque defasado, amados, tem vários sinônimos, né? Seria a mesma coisa de eu colocar ali como ultrapassado, né? O sacrifício ultrapassado, o sacrifício superado, ou o sacrifício desusado. Então achei melhor colocar aí o sacrifício defasado, que foi o sacrifício. Com a morte de Jesus, os demais sacrifícios ficaram defasados, não são mais necessários, né? Isso com todo respeito à lei, né? A lei de Deus, né? Mas graças a Deus que tudo isso acabou, o sacrifício de animais, né? E certamente você já ouviu uma frase aqui interessante, né? Coloquei aqui: quem gosta de coisa velha é museu. Então, o sacrifício antigo é coisa velha. Então fica aí só para efeito de estudo, nós falamos sobre o antigo pacto, os sacrifícios, com todo respeito à lei dada por Deus, né? E um antiquário também. Você chega no antiquário e lá tem coisa velha. Se quer comprar coisa velha, vá no antiquário. Então, lógico, como eu já disse aqui, respeitosamente, mas os sacrifícios da lei ficaram defasados, porque o sacrifício de Jesus é perfeitíssimo e substituiu, graças a Deus, substituiu os sacrifícios. As pessoas hoje não têm nem sequer um carneiro, né? Que eu gosto muito de carneiro. Se for assado é uma benção. Na mesa, quanto mais levar um animal, comprar para sacrifício, né? Ficaria muito difícil. A lição bíblica menciona: entretanto, esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente. Então aqui está concordando comigo, tornou-se defasado, né? Superado, conforme Hebreus 8, verso 13. Vamos ler, diz assim: dizendo, novo pacto ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Então está aqui o autor aos Hebreus informando, nos dando essa informação. O mérito salvífico.
já falamos aí, estamos falando sobre o mérito, o sacrifício meritório, vamos agora o mérito salvífico, né? Então, depois da morte de Cristo, conforme eu já estou dizendo aqui reiteradas vezes, os sacrifícios não foram mais necessários, né? Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que substituiu os demais sacrifícios. Você acabou de ver aqui, quando nós lemos aqui o texto, né, que é impossível que as pessoas fossem perdoadas, ou que sangue de bodes e de touros perdoasse os pecados das pessoas. A lição bíblica expressa: com o advento da nova aliança, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence única e exclusivamente a Cristo, somente Ele. Gálatas 2, 21 está aqui citado. Mas eu quero ler outro texto que tem tudo a ver com o que acabamos de ler aqui. Está em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. O texto diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, isto é, Jesus, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Então veja como o sacrifício de Jesus foi perfeito, né? Quando o autor aos Hebreus estava escrevendo isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, claro que ainda no templo, o templo foi destruído apenas no ano 70 depois de Cristo, por Tito Vespasiano. Nessa ocasião, quando estava sendo escrito, por isso que ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta, ele se apresenta, porque aí ainda havia a questão da vigência da lei, né? Havia ainda a questão do judaísmo. Mas este, isto é, agora com o advento de Jesus Cristo, com a sua morte vicária na cruz, não é mais necessário. E ele diz, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, porque tudo foi consumado. Jesus cumpriu perfeitamente esta tão perfeita salvação. E aí, já que falamos do mérito salvífico, vamos falar sobre a eficácia do sangue de Cristo. A eficácia, né? Porque através do seu sangue ele conquistou esta redenção para nós, conforme Hebreus 9, verso 12. O texto diz assim, isso não está na lição, mas aqui eu coloquei. Ele conquistou uma redenção eterna. Hebreus 9, 12 diz assim, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção, né? Então veja só, não pelo sangue de bode e novilha, mas pelo seu próprio sangue, foi o sangue de Jesus Cristo, né, que nos redimiu, nos comprou para Deus. Então os sacrifícios antigos eram algo temporário, algo passageiro, né? E eram sacrifícios que não tiravam pecados. Veja só como isso aqui é relevante, né? Os sacrifícios não tiravam os pecados dos animais, conforme Hebreus 10, verso 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. De vez em quando a gente está lendo o mesmo texto, porque faz parte aqui do nosso comentário. A lição bíblica certifica, só Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Então, por quê? Porque o sangue de Jesus fez o que o sangue de animais não podia fazer, que era tirar o pecado das pessoas. Glória a Deus para todo sempre. E este sangue, ainda falando sobre esse sangue de Jesus, esse sangue precioso, foi um sangue que nos aproximou. Lembre-se que o homem, ao pecar, distanciou-se da comunhão com Deus. Distanciou-se de Deus, né? A partir do pecado, o homem ficou distante do Senhor. Então o sangue nos aproximou de quem? De Deus. Reatou a nossa, digamos assim, aquela amizade que foi perdida no Éden. Jesus reatou essa amizade para nós. Efésios 2, verso 13, eu aqui coloquei, não consta na lição, mas eu coloquei esse texto aqui. Coube a Jesus, o texto diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então o sangue nos aproximou, porque coube a Jesus fazer esta aproximação, isto é, reatar o relacionamento perdido do pecador com o nosso Deus. A lição bíblica diz, só Cristo é capaz de restabelecer a comunhão com o pecador, do pecador com Deus. Logo, o único mérito aceito por Deus nessa nova aliança é o sacrifício vicário, realizado definitivamente por Cristo Jesus, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Tem gente que acha que a salvação, ela só... Não, tem até pessoas que chegam a dizer, né,
que não há salvação se a pessoa não fizer boas obras, né? Então, boas obras são importantes, né? Os kardecistas, por exemplo, os espíritas kardecistas chegam a dizer que não há salvação fora da caridade, né? Por isso que eles fazem muita caridade. Mas coitados, né? Claro, nós como crentes em Jesus devemos fazer caridade, né? Ajudar o próximo. Agora, isso não nos garante a salvação. A salvação já nos foi garantida na cruz do Calvário quando o pecador, nós pecadores, aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício dele. Agora, é claro que a gente, por sermos salvos, devemos fazer boas obras. Agora, não fazemos boas obras para sermos salvos. Mas os kardecistas, eles dizem que fora a caridade não há salvação. Isto é, coitado, né? Má interpretação, ignorância espiritual. Porque não há salvação, sim, sem o sangue de Jesus. Agora, com o sangue de Jesus, a salvação, sim, ela é algo que é concreta. Certo? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ainda, falando ainda sobre o sacrifício de Jesus, vamos ao nosso terceiro subtópico, o sacrifício remidor. O sacrifício remidor. Primeiro, precisamos falar sobre o pecado. Mais à frente vamos falar trazemos outra definição, mas por enquanto já quero adiantar aqui e definir. O que é pecado? O pecado é transgressão contra Deus, né? Pecado, geralmente é muito comum, nós ouvimos que pecar é errar o alvo, também estar na contramão de Deus. Então, todo pecado é contra Deus. Então, pecado é estar na contramão. Você já imaginou você de um dia dirigir na contramão? O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma colisão. Você vai colocar a vida de outras pessoas em risco e a sua própria vida também. Né? Por quê? Porque você está errado, né? Está sujeito a levar uma multa, né? E também tirar a vida de pessoas, né? Por quê? Porque você está transgredindo a legislação de trânsito. Então, todo pecado, agora voltando aqui para o lado do pecado, né? O pecado é algo que afasta o homem da comunhão com Deus. O pecado é transgressão, tá? Muito bem, então, no Antigo do Pacto as pessoas precisavam de um remidor. Lembra-se, quando você lê o livro de Ruth, quase que eu digo o livro de Boaz, né? Quando você lê o livro de Ruth, você vê ali Boaz remindo, né, a Ruth, Noemi posteriormente, ali, aquela questão lá. E, inclusive, esse termo remidor, ele aparece, só no livro de Ruth, aparece 9 vezes ali no livro, né? Por quê? Porque realmente o pecador precisava ser remido. Por quê? Porque o pecado ou o pecador estava afastado, tinha transgredido contra Deus. Então, em síntese, todo pecado é rebelião contra Deus, tá certo? Por isso que havia necessidade de um sacrifício remidor. A lição bíblica fala: o pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. É isso que o pecado faz. Além de ser horrendo, o pecado faz separação entre o homem e Deus, conforme Isaías 59, verso 2. Eu vou ler esse texto aqui. Diz assim, ó: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Veja que o texto aqui menciona, mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? O que vem a ser isso? Iniquidades são maldades, são impiedades. Então o texto vai nos mostrar aqui que essas impiedades nos separam de Deus. E os nossos pecados aqui, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então o pecador, ele está completamente perdido sem Deus. Então, para nós entendermos sobre o sacrifício remidor, precisamos entender o pecado, isto é, o estado onde estávamos, né? Onde nós estávamos antes e agora onde estamos nós. Agora, o glorioso é que nós, né, fomos resgatados por quem? Por Cristo. Foi Cristo quem nos resgatou, não foi a lei que nos resgatou. Não foram os sangue de animais que nos restauraram, nos resgataram para Deus, mas foi sim. Fomos sim resgatados por Cristo, né? Então o pecado sendo algo tão cruel que degenera a pessoa, né? Até a fisionomia das pessoas. Você olha para um pecador, uma pessoa que realmente está vivendo plenamente no pecado, você olha assim para as feições, né? A gente não pode julgar as pessoas pelo rosto, mas o pecado desfigura até a mulher, o homem, né? E hoje as pessoas estão aí até tatuando seus corpos, colocando pinça, né? Se Deus quisesse que nós fôssemos tatuados, Deus já teria feito isso, nossa pele toda desenhada, mas Deus não fez assim, né? Então você vê aí as pessoas, elas mesmo se degenerando, né?
Até mesmo a questão do linguajar, né? A pessoa quando está aí comprometida com o pecado, observe como essa pessoa conversa, observe como essa pessoa fala, né? Até o linguajar, quando você pega aí a polícia prende um delinquente, escuta quando ele vai falar. Às vezes aparece no repórter, a gente vê ali. Então o linguajar dele é totalmente diferente, cheio de gíria. Por quê? Porque é uma pessoa que está afastada de Deus. Então o pecado realmente degenera. Agora, a lição bíblica opina, como o pecado deteriora o ser humano, degenerando o seu caráter, deformando nele a imagem divina, o sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como redenção, para trazer de volta a integridade humana e restabelecer o caráter dele. E aqui ele cita 2 Coríntios 7, 9 e 10, 2 Pedro 3 e 9. Mas eu quero ler um texto aqui, não esse texto, mas um texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, para mostrar como a pessoa que está cheia com esse defeito, comprometida com o pecado e agora aceita Jesus, o que vai acontecer com ele? Aí tem o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora o pecador está limpo, né? Tem um caráter novo, nova forma de agir, nova forma de pensar, nova forma de falar, né? Até de se expressar. Então, se antes era aquela pessoa comprometida, né, com o pecado, aquele delinquente que às vezes dizia, aí mano, tá ligado, né? Essa é a linguagem dele. E aí, mano, tá ligado agora? E aí, meu irmão? Ou então tira esse aí. Meu irmão, a paz do Senhor. Então acabou isso, meu irmão, tá ligado. Tá certo? Por quê? Jesus muda até isso. Até a forma da pessoa falar, até a forma da pessoa andar, até isso. A forma da pessoa se trajar, de se vestir, porque Jesus dá ao homem um novo caráter. Então, fomos resgatados por Cristo. E também é importante aqui dizer que foi um ato divino, né? Foi um ato divino. O sacrifício remidor foi um ato divino. Isto é, aquilo que Deus prometeu no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, isto aconteceu, né? E hoje, claro, qualquer pessoa pode ser liberta, né, do pecado, simplesmente crendo em Jesus e reconhecendo o seu sacrifício em seu lugar. Isso é muito importante. E a lição bíblica, ainda sobre esse ponto, um ato divino, a lição bíblica comunica, assim Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai. Em pleno relacionamento de dependência com o Criador, Deus fez o homem para viver em plena companhia, dependência, em pleno relacionamento com Deus. Porém, com o advento do pecado, o homem perdeu este grande privilégio. Atos 17, versículo 28, vou ler somente a parte A desse texto, diz assim, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então Deus, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. E agora nós temos esta palavra de reconciliação. Agora nós podemos dizer para o pecador, olha, Jesus pode restaurar a sua vida, seu caráter. Jesus pode perdoar, e ele perdoa seus pecados se você arrepender-se e quiser viver em novidade de vida. Tá certo? E o texto diz assim, aliás, esse texto que eu li agora foi 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Esse texto é 2 Coríntios 5, 19. Estou aqui só retificando. Agora o texto de Atos 17, 28, parte A, é esse que diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então agora nós temos uma nova vida, uma nova maneira de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de falar, de proceder. Por quê? Porque agora Jesus nos alcançou, tá certo? Somente essa retificação aqui, para que você não fique achando que eu li o texto errado, tá certo? Estou aqui retificando. Certo, amados? Terminado então este primeiro tópico, vamos à nossa síntese do tópico primeiro. A síntese desse tópico diz, o sacrifício de Jesus foi completo, meritório e remidor, porque os méritos são de Cristo, toda a glória é para Ele. Saindo daqui, deixando essa síntese do tópico primeiro, vamos ao nosso segundo tópico, que é a nossa reconciliação com Deus Pai. E aí nós teremos 3 subtópicos, sendo o primeiro o fim da inimizade, o segundo a eliminação da causa da inimizade e o terceiro a vivificação, certo? Vamos ao o nosso primeiro
subtópico. O fim da inimizade, né? O fim da inimizade. Como isso foi possível? Né? Como isso foi possível? Então imagine o que seria de nós se não fosse esse ato ou esta ação reconciliadora de Cristo. Mas como isso foi possível? Como isso foi possível? A lição bíblica considera a reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, Jesus nos resgatou, Jesus nos comprou, nos redimiu e libertou-nos do poder do pecado, promovendo assim a nossa união com Deus, conforme 2 Coríntios aqui, capítulo 5, versículos 18 e 19. Vamos ler os textos. Eu sempre gosto de ler os textos, alguns textos, não todos, na lição. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Verso 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Esse texto nós acabamos de ler, mas estamos lendo novamente porque encaixou-se aqui neste tópico. Então, é por isso que nós temos que pregar ao mundo, amados, a boas novas, dizer para o homem perdido que em Cristo há esperança. Bem, com o fim nós já falamos sobre o fim da inimizade, agora vamos tratar sobre esta ruptura restaurada. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, ele criou ali uma desagregação com Deus, ou uma fratura espiritual, podemos assim dizer por força de expressão, né? E você sabe que todo bom relacionamento implica em quê? Né? Em convivência, em viver em harmonia. Então o homem, enquanto estava obedecendo a Deus, vivia em harmonia com Deus, mas esta harmonia foi quebrada, esta ruptura, né, foi quebrada ali no Éden. Você sabe que Deus deu a Adão ali todas as boas condições para Adão viver ter uma perfeita harmonia com ele. Deus deu a ele todo o ambiente ali com animais, com frutas, né? E tantas coisas ali, árvores frutíferas, sementes, enfim, deu a Adão ali todas as condições, não cobrava energia nem água, né? Tudo ali de graça, a moradia de graça, não havia assaltantes, que bênção, né? Uma bênção. Então Deus deu a Adão toda a harmonia ali para ele viver bem com Deus. Uma pena que o homem desobedeceu ao Senhor. Então com essa quebra, com esta ruptura, o homem perdeu essa harmonia com Deus, né? Podemos até dizer, o homem foi injusto com Deus? Foi. O homem foi injusto com Deus. Agora Deus foi justo com o homem, até advertiu o homem do perigo, né? Lembra-se das placas de advertência? As placas servem para nos advertir de algo que vai estar lá na frente, para a gente se precaver. Deus advertiu a Adão, olha, não coma, tá? Mas se você... Aí ele comeu, né? Deus disse que se ele comer, certamente ele ia morrer. Infelizmente, a mulher foi dar ouvido a Satanás, né, e a serpente, e comeu, e seu marido também. A lição bíblica sobre isso, sobre essa ruptura restaurada, informa: essa reconciliação foi necessária porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido, visto que o homem pecador não pode ter comunhão com Deus Santo. Né? Por quê? Ninguém pode chegar no céu sem ser santo. Tem que ser santo. Tem que ser santo. Tá? Isaías 6, verso 5, parte A, diz: então disse eu, aqui é Isaías, né, clamando, quando ele teve aquela visão, ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, na sequência, diz que viu o Senhor, né? Então, graças a Deus que Jesus nos restaurou. Aqui eu citei aqui um texto aqui de Lucas 19:10, se você quiser anotar nesse ponto aqui. Aquele texto que Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa ruptura foi restaurada, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muita gente criticou quando Jesus foi ser hóspede ali na casa de Zaqueu, né? Em Jericó. Muita gente criticou Jesus, mas ele disse categoricamente: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, mas foi achado. Louvado seja Deus. E aí é importante também aqui destacar a questão que eu coloquei aqui com a dosagem certa. Né? A dosagem certa. Quando você vai ao médico, e o médico ali, você é um paciente, vai ao médico, lógico, o médico vai lhe ouvir, vai ver, dar o diagnóstico e vai dar a você ali, certamente ali uma receita, né? Um receituário para você ir à farmácia, mas você deve cumprir aquilo que o médico está ali colocando na receita. Você deve tomar ali na dosagem certa, porque você está doente e precisa tomar na dosagem certa, isto é, seguir a orientação médica. Né? E por que eu coloquei isso aqui? Porque a lição bíblica profere o seguinte: por isso, para se voltar a Deus, é necessário uma sincera conversão.
Lembre-se da questão da dosagem certa. Você tem que tomar as coisas na dosagem certa. Não basta dizer, eu sou salvo em Cristo, mas vive como você quer, né? Você não está seguindo o padrão bíblico, a doutrina bíblica cristã, né? Então, você deve tomar o remédio, entenda isso aqui, na dosagem certa. Então ele diz assim, por isso para se voltar a Deus é necessária uma sincera conversão por intermédio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como nós sermos santos, né? João 16, 8 a 11. Para então ocorrer a regeneração e a justificação do pecador pela fé em Cristo, conforme Romanos 5, versos 1 e 2. Aqui eu coloquei um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e Romanos 3, 24. Vamos ler 1 Pedro 1 e 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, vem a regeneração. Posteriormente, lógico, a justificação. A justificação, coloquei aqui aquele texto de Romanos, capítulo 3, versículo 24, que diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Poderíamos até comentar mais aqui, mas vamos deixar isso para entrarmos aqui no outro ponto, para que essa aula não fique muito extensa. O fim da desunião, né? Ou seja, da inimizade. Então Jesus, com a sua morte, nos uniu a Deus. A lição bíblica afirma, logo, todo esse processo de salvação para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus se deu por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, que pôs fim a essa separação. E aqui ele cita Efésios 2, versos 3 a 16. Eliminando, portanto, a causa da inimizade e abrindo-nos um novo e vinho caminho em direção ao Pai, conforme Hebreus 10, verso 20, que diz, pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Através de Jesus, agora temos um caminho, né? Aliás, o único caminho que nos leva a Deus. Basta o pecador arrepender-se, aceitar este plano, e aí acabou-se a desunião entre o homem e Deus. E, claro, isso aqui é uma questão da individualidade de cada um. Saindo desse subtópico, vamos ao segundo. A eliminação da causa da inimizade. Então, com o sacrifício de Jesus, houve essa eliminação. Agora, lembre-se a questão do motivo da desarmonia, né? O homem com Deus, claro. Então, o homem vivendo em pecado está em desarmonia, isto é, em desavença com Deus. A lição bíblica diz, o pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade, conforme Isaías capítulo 1, versículo de 1 a 3, né? Eu vou ler apenas o versículo 2 aqui. Mas as vossas iniquidades, esse texto nós já lemos já há pouco tempo, vamos ler novamente. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, ou seja, vossas transgressões, esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Para que esta condição de culpado fosse eliminada na vida do ser humano, uma oferta de perdão paga por Cristo no Calvário foi necessária. Então veja que foi um alto preço o que Jesus fez por nós. E aqui eu ainda coloquei um texto de 1 João 2,12, quando ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Então, graças a este sacrifício vicário de Cristo, agora nós gozamos de plena harmonia com o nosso Senhor. Agora, é claro que há uma condição exigida, né? Que é a verdadeira conversão, né? A aceitar Jesus, é claro, é o nosso primeiro passo para a nossa reconciliação. Agora, devemos realmente viver aquilo que Jesus disse. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só é um verdadeiro adorador quem a pessoa que foi verdadeiramente mudada, né? A pessoa que verdadeiramente foi convertida, né? Aí sim é mudada. A lição bíblica diz, esse processo se materializa quando há conversão em nós. E então passamos a ser novas criaturas livres do poder do pecado. Há uma condição para a pessoa realmente poder dizer, realmente Jesus me alcançou, realmente eu sou uma pessoa perdoada, porque se a pessoa realmente andar conforme os ditames dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, né? É tanto que a lição diz, vou ler novamente, esse processo se materializa quando há conversão em nós. Então, quando o pecador realmente arrependeu-se, genuinamente arrependeu-se dos pecados, não comete mais esses pecados, pelo menos não procura cometê-los, né? Sente até repulsa pelo pecado, quer abandonar, sente tristeza até pelo pecado, né? Aí realmente a pessoa é uma pessoa convertida. Aí ele dizia, então passamos a ser novas criaturas e livres do poder, isto é, da influência do pecado.
E aqui tem o texto de 2 Coríntios 5,17 que diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém realmente se converteu-se, arrependida, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E achei interessante ler aqui, ainda nesse ponto aqui, nessa condição exigida, ler Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12, que diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Então o pecador, a pessoa que aceitou Jesus, né, que veio no mundão aí cheio de pecados, quando ele aceita genuinamente o Senhor Jesus, a Bíblia diz: considerai-vos como mortos para o pecado. Por que o crente não vive pecando? Porque ele agora está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E aí, Paulo aconselha no versículo 12 desse capítulo 6, diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, o verdadeiro convertido, ele não dá vazão, ele não dá ibope para o pecado, ele não pratica o pecado. Ele pode até pecar, porque somos seres humanos, mas ele não anda procurando pecar. Pode pecar por ato falho, todos nós somos seres humanos falíveis, mas não temos prazer no pecado. Antes, o pecador, ele tem prazer no pecado. Ele tem prazer em praticar coisas que desagradam a Deus. Então Paulo aconselha: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. Isto é, as consequências que vêm, né? Pecado, a impiedade, as maldades. E aí, nós vamos para este ponto: santos e reconciliados. Todo crente em Jesus deve ser santo, né? Santo. Agora, claro, se ele realmente abandonar o pecado. Não adianta estar na igreja e em comunhão, pecando. Você pode esconder-se do seu pastor, pode esconder-se do seu líder de departamento, mas ninguém se esconde aos olhos do Senhor. Tá? Sobre a questão dos santos e reconciliados, amados, eu achei importante colocar aqui: estamos no processo de vida com Cristo, estamos num estágio, né? Na verdade estamos estagiando. Fomos justificados? Fomos, né? Agora, procuremos viver em santidade, para alcançarmos o quê? O último estágio da salvação. Lembre-se que quando o pecador aceita Jesus, ele é justificado, certo? Claro, ele é justificado, né? E depois disso vem a questão da santificação. E claro que o último estágio da salvação é o quê? A glorificação. Só será glorificado, só será transformado o corpo da pessoa se a pessoa viver em plena santidade com Deus, com o seu corpo, evitando os prazeres deste mundo aí. A lição bíblica confirma: embora seja verdade que não estamos livres de pecar, conforme 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10, pois ainda não fomos plenamente transformados. Não fomos ainda, né? E aqui tem outros textos: 1 Coríntios 13, verso 12, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, em Cristo, Deus vos vê como pessoas santas, reconciliadas e amigas. Achei interessante esse texto aqui. Ele cita Tiago 2, 23 e João 15, 15. Eu achei, lendo João 15, 15, eu achei adequado aqui. Ele diz assim, ó: veja só como Deus agora nos trata como amigos. Já não vos chamo servos. Jesus falando, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Que privilégio imenso nós sermos agora amigos de Deus. Antes éramos separados, né? Agora estamos em plena comunhão com o Senhor. E com isso, claro, a questão da velha natureza é algo aqui importante, né? Relevante, né? Porque nós ainda estamos nesse corpo do pecado. É como se nós vivêssemos assim, tivéssemos num constante ringue de luta, né? Estamos, a nossa carne querendo nos nocautear, querendo nos levar à lona, mas Jesus, por isso que Jesus disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Agora tem coisa que a gente não adianta só culpar o diabo, né? Tem muita gente que, não, eu só pequei porque a culpa foi do diabo. Muitas vezes não é culpa do diabo. Claro que Satanás está por trás de todo o pecado, agora muitas vezes é a própria pessoa, a própria fraqueza humana da pessoa, né? Então não adianta só culpar o diabo pelas fraquezas da nossa carne. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo desejo de pecar. Tiago 1, verso 14. Então, nem todas as vezes o pecado, aquilo que eu estou cometendo, é culpa do diabo, mas é culpa da própria pessoa, a pessoa que vai ali alimentando a carne, né? Está assistindo coisas que não edificam a sua carne, né? Está praticando coisas que não agradam a Deus, e a pessoa vai se alimentando, daqui a pouco a pessoa está fraca, magérrima espiritualmente, e ali se vindo ali de
de sal insípido para as pessoas, né? A lição bíblica expõe: por isso podemos lutar com ousadia contra a natureza humana pecaminosa que há em nós. Romanos 6, 12 a 14, um texto aqui que eu vou ler. Olha o conselho de Paulo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer das suas concupiscências, nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Não é isso que o homem do mundo faz? Mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por isso que nós, crentes em Jesus, não concordamos com leis que querem colocar no Brasil, né? Estão colocando leis aí no Brasil, confrontando com a palavra do Senhor, aceitando casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Então tudo isso está acontecendo no Brasil, e a igreja do Senhor, que é sal da terra e luz do mundo, não concorda com isso. Então Paulo diz assim, ó: como redivivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. O terceiro subtópico, vamos falar agora sobre a vivificação, ainda nesse segundo tópico, a nossa reconciliação com Deus, né? E aí coloquei: quando isso ocorreu? Quando ocorreu essa vivificação? Quando nós fomos revividos, né? Lembrando que nós estávamos na condição de inimigo de Deus, né? Nada fizemos para merecermos o perdão, né, do Senhor Jesus Cristo. Ele, quando nos alcançou, nós ainda estávamos mortos em pecados, em delitos. Éramos inimigos de Deus, declaradamente inimigos de Deus, mas Deus, Ele nos amou tanto que ainda nós, estando nesse estado, né, de transgressão, e inimigos dele, hostis a Deus, Ele nos alcançou. E a lição bíblica pronuncia-se: uma vez reconciliados com Deus, fomos vivificados por Ele quando estávamos mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, capítulo 2, versículos 1 e versículo 5, eu achei interessante aqui, eu vou até ler para os irmãos. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando foi que isso ocorreu, essa vivificação? Quando nós éramos pecadores, estávamos pecando. Lembre-se que Jesus disse: não vim buscar os bons não precisam de médico, que sim os doentes. Então, Deus nos vivificou, nós estando praticando as transgressões. E o verso 5 diz: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quando ocorreu a vivificação? Quando nós ainda éramos declaradamente inimigos de Deus. Os seres humanos às vezes não aceitam isso, né? Como é que eu vou ajudar uma pessoa que é meu inimigo? Mas Deus, se Deus fosse olhar pelo prisma humano, humano jamais teria feito essa vivificação. Porque imagine se Deus esperasse que nós nos tornássemos bonzinhos. Nunca iríamos ser. Sem Deus, sem o Espírito Santo, jamais alcançaríamos isso. Mas graças à sua bondade, ao seu grande amor, Ele nos vivificou, estando nós ainda cometendo transgressões. Agora, para isso, coube sem dúvida a ação do Espírito Santo, né? Lembre-se que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isto é, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer coisas boas para o nosso Deus, né? Então Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, conforme João 15, verso 5. A lição bíblica narra: assim o Espírito Santo operou em nós, produzindo vida espiritual como fonte transbordante, injetando em nós sede pela presença de Deus, né? Tem aqui vários textos, você pode depois consultar aí na sua lição bíblica: Salmo 42, verso 1 e 2, Salmo 63, verso 1 e o Salmo 143, verso 6. Fazendo-nos uma fonte de água viva, né? Conforme João 4, verso 10, o Espírito Santo, e João 7, 38. Nos enviando para produzir muitos frutos no reino de Deus, conforme João 15, verso 5, e João 20, 21 e 22. E capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus, conforme Mateus 5, 20 e outros textos, Lucas 4, 19 e 1 Coríntios 9, 16. E Paulo chegou a dizer assim, ó, veja só a responsabilidade que o crente tem. Paulo disse: pois se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, o Espírito Santo, amados, ninguém pode ser salvo se o Espírito Santo não trabalhar na vida do pecador. Sem a ação do Espírito Santo, a gente não é motivado a pregar o evangelho, não somos motivados a orar, a jejuar, a fazer coisas que agradam a Deus, né?
Então, é o Espírito Santo que nos dá essa sede pela palavra de Deus, né? A estarmos procurando fazer a vontade de Deus, né? Então, a ação do Espírito Santo é algo indispensável na obra da salvação. E aí, qual é a maior consequência dessa vivificação? A lição bíblica descreve: assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho, conforme Mateus 4, versos 19 e 20, e Atos 2, 1, 13, 37 a 47. Certo? Então, a maior consequência da vivificação também é você, meu irmão, querer ver outras pessoas sendo libertas pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. E aí, saindo disso, vamos para a nossa síntese do tópico 2. A síntese do tópico 2 expressa, diz o seguinte: a nossa reconciliação com o Pai é resultado direto do sacrifício de Jesus Cristo. Isto é, tudo é mérito de Cristo. Vamos ao nosso terceiro tópico, a redenção eterna. Teremos 3 subtópicos. O primeiro, o estado perdido do pecador, a redenção do pecador e, finalmente, uma redenção plena, uma redenção completa. Primeiro subtópico, o estado perdido do pecador. Então, precisamos inicialmente dar aqui um conceito de pecado, né? Conceito. Então, já falamos sobre o pecado, já falamos que é errar o alvo. Em síntese, as pessoas geralmente guardam essa definição, mas um conceito de pecado aqui, né? Pecado no passado é pecado ainda hoje, isso é importante. Isso aqui não é definição, apenas eu coloquei aqui. Muita gente acha que, claro, a Bíblia ela é um livro perfeito, é um livro de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, né? E a Bíblia Sagrada não está sujeita a emendas, né? Do jeito que Deus fez, ainda é válida a palavra do Senhor, né? Passaram os céus e a terra, mas minhas palavras não vão de passar. Então a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? Agora, o pecado no passado, tratado aqui na Bíblia, é o mesmo pecado de hoje. Então, o que foi no passado ainda permanece. Se Deus diz que aquela ação é pecado, a mesma ação hoje, no pleno século XXI, é pecado também. Infelizmente, tem a questão do relativismo. Muita gente chega a dizer, né, não, mas isso é relativo e tal. Não, para Deus não existe esse relativismo. Deus não é brasileiro e não passa a mão na cabeça de ninguém. O que era pecado, o que é pecado, o que foi pecado no passado, há 3.000 anos, há 4.000 anos, há 5.000 anos atrás, ainda é pecado hoje ainda. Adultério é adultério, prostituição é prostituição, homossexualismo é homossexualismo, tá certo? A pedofilia, a zoofilia, tudo isso é condenável na Bíblia. Então tudo isso é pecado, que querem trazer para o Brasil novamente, né? Estão aí querendo aí, as pessoas da esquerda, as pessoas aí que não conhecem a palavra do Senhor, pessoas não regeneradas, pessoas que não passaram ainda pelo processo da salvação, não foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que não conhecem a palavra, não conhecem o verdadeiro Deus que nós servimos, estão aceitando essas coisas. Voltando aqui, né? Então, o conceito de pecado. A lição bíblica mostra que o pecado normalmente é concebido como falha moral e ética. Então, o que é pecado? É desvio moral, né? Desvio da ética, né? No sentido de errar o alvo proposto por Deus. Então, o que é pecado? É a pessoa deixar de atingir ou de seguir aquele alvo proposto por Deus. A pessoa erra o alvo dado por Deus. E diz mais, mas o seu conceito vai muito além disso, né? Muito mais abrangente. Tá bem? Então, é importante, quando formos falar, já estamos falando da redenção eterna, sobre o estado perdido do pecador, guarde isso. Então, pecado é estar na contramão de Deus, é deixar de cumprir aquilo que Deus determina, ou é rebelião contra Deus, né? Deus diz que isso é pecado, você diz não é, aí vai e comete, é pecado. Agora, os cativos do pecado. Então, o que é alguém cativo? É alguém escravizado do pecado. Uma pessoa cativa pelo pecado é alguém que deixa o pecado ser senhor da pessoa, né? Então a pessoa fica submissa, né, ao pecado e, consequentemente, lógico, ao diabo também, né? São pessoas subjugadas, pessoas submissas, pessoas prisioneiras ao pecado. Porque o assaltante, ele está fazendo mal às pessoas, né? Ele mata, e pior que hoje tem a questão do latrocínio, não só conformado com o assalto em levar aquele objeto, né, ainda mata a pessoa. Então veja só, isso é o que? É impiedade, né? Isso é maldade, isso é iniquidade.
A lição bíblica declara: as Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação, isto é, de separação, né, diante de Deus, e que as pessoas, ao não confessarem a Cristo como seu Senhor, são escravas do pecado. Então, a pessoa que não aceita Jesus como Salvador, que não deixa do pecado, é por quê? Porque são escravas do pecado. Aquelas pessoas que estão presas hoje nas penitenciárias, as pessoas que estão hoje sendo julgadas aí pelo assunto aí pela Lava Jato, né? Porque foram pessoas que cometeram transgressões contra as leis do país, né? Mas você veja que em tudo é questão do assalto, em roubar o dinheiro público. Então, por trás está o assalto, né? O roubo, a roubalheira, né? Enfim, não vamos entrar aqui na questão do mérito. Então, as Escrituras declaram isso. João 8,34 diz: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pronto. Você pode chegar para a pessoa e dizer: você é escravo do pecado, você precisa ser liberto. Por quê? Porque Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. Tem um texto, esse mesmo texto eu achei interessante aqui. O texto diz assim, João 8,34: Jesus respondeu dizendo-lhe: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Veja só, vive pecando. Isso é interessante porque em outras versões, essa versão aqui que eu li é a NVI. Então, diz assim: todo aquele que vive pecando. Tem outras versões que diz: todo aquele que comete pecado. Esse texto aqui eu achei mais interessante. Por quê? Porque o crente, ele não vive pecando. Ele peca, né? Mas não vive pecando. Não vive pecando. Então a melhor versão é essa aqui, eu acho. Pessoalmente eu acho essa versão aqui. O outro texto na atualizada diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, na atualizada. Então guarde isso. Jesus diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Agora, prosseguindo, só Jesus liberta. Não há a pessoa aí que achando que salvação só através de boas ações, né? A salvação é só por mérito de Cristo, né? Então, nenhuma religião pode libertar a pessoa. Lembra-se lá do endemoniado gadareno? Ninguém conseguia libertar aquele homem de Gadara. Prendiam aquele homem, ele partia as correntes porque ninguém conseguia domar aquela fera, aquele homem, aquela legião que estava sobre aquele homem, né? Porque só Jesus liberta. E coube a Jesus, né, chegar ali e fez o que ninguém conseguia fazer, que era libertar aquele homem. Por quê? Porque ninguém liberta-se por si mesmo, né? O outro homem não pode libertar outro homem assim, espiritualmente falando. Somente, claro, a gente pode falar de Jesus e a pessoa chegasse a Deus. Mas a questão do pecado em si, só quem pode tratar, só quem pode perdoar é Cristo. Porque só Jesus liberta, né? A lição bíblica cita: essas pessoas estão presas e impossibilitadas de, por si mesma, livrarem-se dele. Então, tem gente aí totalmente escrava do pecado, né? Totalmente escravo do pecado. Inclusive tem um texto de Romanos 7,24, Paulo quando diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, achou-se assim, no seu estado de miserável, porque ele mesmo não poderia, por ele mesmo, tratar os seus pecados, tinha que ser em Jesus. Então ele achava-se numa situação miserável, porque ele mesmo não podia torná-lo ele melhor. Só quem faz isso é o Espírito Santo, através da salvação, através de Cristo. E o estado do homem moderno, né? O estado do homem moderno. Então o homem moderno continua praticando as mesmas coisas que os homens do passado faziam em uma maior escala, claro. Então o homem de hoje, o homem moderno, continua distante de Deus, né? A situação do Brasil hoje, né? A gente vê a questão da Rede Globo aí, que eu sempre chamo de Globo lixo, né? Está desestabilizando as famílias, né? Através dessa infernal programação que eles têm, né? A educação brasileira, inclusive, tem pago um alto preço. Aí está o Brasil nos índices internacionais, aí, e está lá embaixo, né? Nas avaliações que fazem do Brasil. Por quê? Porque estão ensinando as crianças aí sexo nas crianças. Uma criança... Você chegar para uma criança, uma mãe, dizer que uma criança, não, aquela minha filha só vai se definir sexualmente quando ela tiver 5 ou 6 anos. É isso que estão querendo criar para o Brasil, né? O menino que é macho não poder dizer que é um menino, não, só quando eu crescer, quando eu tiver a certa idade. Interessante é que o bandido é pego com 17 anos aí, um delinquente, 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é menor. Então não pode ser, essa questão do abrandamento, não pode responder pelo crime porque é menor, né? Agora, como é que uma criança de 5 e 6 anos pode definir o seu sexo? Então, vejam o estado de degradação que está
a sociedade brasileira, as leis do Brasil. Esperamos que a igreja continue orando para que essas leis não sejam aprovadas em nome do Senhor Jesus, né? E aí temos também aí a diabólica cultura do Quer Museu aí, perpetrada aí, inclusive pelo Banco que as pessoas estão chamando, não é mais nem Banco Santander, mas sim Santander. Então este é o estado de degradação do homem moderno, aquele homem que ainda não se converteu, que não aceitou Jesus como Salvador. Vamos ao nosso segundo subtópico, né? Aliás, ainda voltando aqui sobre o estado do homem moderno, só me permite, peço perdão aos irmãos aqui, ainda sobre o estado do homem moderno, tem aqui um texto, eu gostaria de ler esse texto, né? A lição bíblica enfatiza sobre isso que nós estamos falando, né? Elas alimentam, a lição bíblica diz assim, elas alimentam constantemente a perversão, falando sobre ainda o homem de hoje, o homem moderno. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no Éden, procurando ídolos e desejos prejudiciais para si mesmas e os outros, conforme Romanos 1, 22 a 25. Por incrível que pareça, muita gente tem ídolo hoje, né? Pessoas, você vê aqueles artistas que vêm lá da Europa, dos Estados Unidos, chegam aqui no Brasil, essas pessoas são tratadas como ídolos, não só no Brasil, mas como no mundo afora, aí, famosos, né? O Rock in Rio, quantas pessoas ali ficaram nos hotéis só porque aquele artista se hospedou naquele hotel, aí fica ali aquela legião de pessoas, né, que idolatram aquela pessoa ali. São ídolos, né? Ídolos. Então, agora veja o que o texto diz sobre o homem moderno, o homem do pleno século XXI, Romanos 1, 22 a 25. Veja que é um quadro do Brasil. Estão falando no Brasil porque é o país em que estamos, né? O que é que Paulo disse? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí o verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Não é isso que está ocorrendo? Mulher querendo casar com mulher, pessoas aí querendo que sejam aprovadas essas leis, né? E o verso 27 diz, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades. Aqui entra o homossexualismo, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. Então veja como a nossa sociedade, se os políticos do Brasil nos fazem vergonha, a grande maioria, não todos, a sociedade brasileira, claro, uma pequena parcela está querendo que leis dessa natureza, onde pessoas podem casar-se com pessoas do mesmo sexo, não é? Onde uma criança não pode, na certidão de nascimento, não pode colocar que aquela menina, né, ou aquele menino é de fato fêmea e macho, né? Ou menino e menina, mas tem que esperar, né? Essa questão de gênero, né? Então veja só em que situação nós chegamos. Por quê? Porque essas pessoas não nasceram ainda de novo. Agora sim, vamos ao nosso terceiro e último subtópico. Aliás, o segundo, né? Temos o terceiro ainda, a redenção do pecador. Estamos no terceiro tópico, a redenção eterna. E no segundo tópico, a redenção do pecador. Então, primeiro a gente vamos conceituar redenção. O que vem a ser redenção? A lição bíblica alude. A redenção é o ato de remir, isto é, libertar, reabilitar, reparar e salvar algo ou alguém. Então, o homem que estava distante do Senhor precisava ser liberto. Esta comunhão precisava ser reatada ou reabilitada e reparado, né? Por meio de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo de novo. Esse é o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, de libertar do cativeiro. Você vê na Bíblia, muita gente foi comprada, né? José ali no Egito foi vendido por seus irmãos e comprado ali dos ismaelitas, né? Os egípcios, e outras pessoas foram também vendidas, né? Então, a redenção é isso, é o ato de redimir, é o ato de comprar alguém, né? O ato de resgatar, tirar a pessoa de uma dependência, né, para si. Então o pecador estava longe de Deus, né, e precisava ser liberto, precisava ser alcançado, né, precisava ser reconciliado com Deus. Há um texto de Romanos 7,14 que o próprio Paulo confirma isso.
Ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então o pecado realmente escraviza a pessoa. A pessoa que serve ao pecado, que dá vazão ao pecado, que vive praticando o pecado e tem prazer no pecado, é a pessoa que precisa ser liberta. Essa pessoa precisa ser redimida, precisa ser comprada, né? Agora comprada, claro, com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, louvemos a Deus, amados, porque Jesus nos libertou. Isso é uma bênção. Jesus nos libertou. Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja só como Jesus é libertador. O próprio Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, para anunciar boas novas a quem? Aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Que cativos são esses aqui? Cativos do pecado. Jesus não está falando dos cativos da Babilônia, os cativos de Roma, não. Era libertar dos cativos, aqui era um caso espiritual. E não libertar a Palestina do jugo de Roma. Então, ele disse, foi muito claro, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. As pessoas que estão hoje nas drogas, as pessoas que estão na prostituição, nos vícios, na bebedice, né? E ele diz mais, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quantas e quantas pessoas hoje estão oprimidas, tirando suas próprias vidas, né? Se suicidando, enfim, fazendo aí coisas que levam as pessoas de mal a pior. Então, redenção é isso, é liberdade, é libertar a pessoa, comprar com alguma coisa. Agora, qual foi o preço dessa libertação, dessa redenção, ou o preço desse resgate, né? A lição bíblica exprime, na Bíblia a redenção é a libertação de um escravo do jugo ou livramento do mal mediante o quê? Um resgate. Então, é a libertação de um jugo ou escravidão, o livramento mediante um resgate. E aqui ele cita Mateus 20, 28, logo à frente vamos ler. Na continuação, ainda no que a lição bíblica disse, diz assim, o preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Então, um preço caríssimo, altíssimo, porque custou o preço do sangue de Jesus. Mateus 20, 28 diz assim, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus tinha plena lucidez da sua finalidade, da sua missão. Foi resgatar muitas pessoas para Deus. Ele diz que veio para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, quanto custou o preço do resgate? Custou o quê? Custou o preço do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez a gente vai ler Apocalipse 5, verso 9, que diz assim, e cantava um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, isto é, Jesus. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Então eu e você, meu irmão, estamos arrolados aqui. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Agradeça a Deus por isso, por este ato salvífico, perfeito de Jesus por nós. Então lemos Apocalipse 5, verso 9. Agora, é interessante que eu coloquei, éramos incompráveis. Como é isso, pastor? Explica isso aí. O que é que o senhor quer dizer? É algo incomprável aqui, incomprável é algo que não se pode comprar. Por quê? Não tínhamos condições nenhuma de comprar a nossa salvação. Imagine se Deus estivesse estipulado um preço, né, da nossa desobediência. O preço é tanto. Imagine só, né? Quem seria que poderia pagar? Se Deus de repente dissesse, olha, o preço, olha, o preço da sua transgressão é todo o ouro do mundo. Todo o ouro do mundo. Imagine só uma situação dessa. Pois fique sabendo que nem todo o ouro do mundo, nem todas as jazidas de minérios, nem todos os campos petrolíferos seriam capazes de nos dar esta redenção, nos trazer de volta para Deus. Nada iria comprar. Bens materiais não comprariam esta salvação. Portanto, valorize a salvação, porque custou o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A lição bíblica comenta, não haveria nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano. Nada poderia pagar por nossa transgressão. Nada nos reataria a comunhão com Deus se não fosse o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí o que aconteceu? Veio o gracioso amor do Pai, o gracioso amor de Deus. Poderíamos citar aqui João 3,16, né? Mas podemos citar outro texto aqui. A lição bíblica reforça, só o Pai, mediante seu amor gracioso, poderia prover a remissão do pecador por intermédio de seu único filho.
somente um Deus gracioso, amoroso, poderia prover esta salvação tão perfeita. Por quê? Porque foi graças a este amor do Pai. E aqui a lição bíblica cita aqui duas referências, Gálatas 3, verso 13, e cita também 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6. O verso 5 diz, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Então somente este gracioso amor de Deus providenciou este amor de Cristo, ou este envio de Jesus ao mundo para tornar-se em carne, né, para poder morrer por nós como cordeiro e derramar seu precioso sangue. Pois foi graças a esse resgate deste sangue que ele nos alcançou. Finalmente chegamos ao nosso terceiro subtópico, onde vamos falar sobre uma redenção plena, completa. E aqui eu já coloquei uma redenção plena, né? A excelsa garantia que recebemos, isto é, a sublime, a celestial garantia, a grande garantia que nós recebemos, né? A mesma verdade que nos deu a redenção por meio de Cristo, isso aqui eu anotei. A mesma verdade que nos deu a redenção por meio de Cristo é a mesma que nos garante que um dia habitaremos no céu. Então a mesma verdade que nos trouxe a redenção por meio de Cristo foi a mesma verdade que nos garantiu essa excelsa garantia de recebermos ali esta condição de filho de Deus e um dia nós morarmos no céu, habitarmos no céu. A lição bíblica declara, a condição de redimido não traz benefícios, escute bem, amados, a condição de redimidos não traz benefícios somente para o tempo presente, mas a garantia de vida eterna, de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. Veja que privilégio. Talvez você aqui não tenha uma casa própria, não tenha uma casa própria, mas lá no céu o seu lugar está garantido. Apocalipse 19, 9 diz assim, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Onde serão as bodas? No céu. Estaremos ali nas bodas do Cordeiro e o mundo aqui em plena confusão. Aqui, se o mundo está em confusão, se o mundo está em desacerto, se o mundo está na contramão de Deus, imagine quando a igreja do Senhor for arrebatada, a confusão que ficará aqui nesta terra. Pois bem, aqui é a garantia. A garantia. Há outro texto também que você pode ler, Lucas 23, 43. E ainda, a excelência da redenção de Cristo. Né? Hoje você sabe que esse termo excelência é muito falado aí nas grandes empresas, né? As empresas buscam sempre excelência, né? Melhorando ali, quem sabe, os seus produtos, porque visa a satisfação de seus clientes. Então, a excelência da redenção de Cristo é a máxima, né? É algo grandioso de Deus para nós, né? A lição bíblica é categórica em comentar. Portanto, a redenção eterna promovida por meio do sacrifício de Cristo extrapola as dimensões terrenas, temporais e espaciais da vida humana, conforme 1 Coríntios 15, 19. É aquele texto que Paulo diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, ou mais indignos dos homens, conforme outra versão. Então nós não esperamos Jesus somente nesta vida presente, mas na vida futura também. Se nós esperássemos Jesus apenas nessa vida presente e não na vida futura, no pós-vir, seríamos os homens mais carentes de compaixão, de misericórdia. Agora, para finalizar, separei esse texto aqui com vocês, eu quero compartilhar com os irmãos para mostrar sobre a excelência da redenção em Cristo. Veja só o que Jesus disse, que está em João 16, 22. Anota esse texto para você levar para a sua sala de aula. Veja o que vai acontecer conosco quando nós estivermos diante de Jesus. Isso foi uma garantia dele. Ele diz assim, assim também vós agora, na verdade, tende tristeza. Quando ele disse isso para os discípulos, olha, vocês agora estão tristes, mas eu vos tornarei a ver. Então Jesus dá uma promessa aqui que vai voltar a ver seus servos. E alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria, ninguém vô-la tirará. Será uma alegria indescritível. Será uma alegria muito maior do que aquela alegria quando Jacó encontrou-se com José. Quando o filho pródigo, a Bíblia diz que o coração do velho quase parou quando ele soube que José estava vivo e que era governador do Egito. Foi uma alegria indescritível. Quando o filho pródigo voltou para a casa do seu pai, foi também outra alegria indescritível. Mas a maior alegria é essa aqui.
quando nós olharmos Jesus face a face. Ele diz que ninguém vai tirar essa alegria. O texto diz, e ninguém vou-la tirará esta alegria. Que privilégio, amados, nós sermos crentes em Jesus. E por último, amados, vamos ao tópico terceiro. A síntese do tópico diz assim: a redenção eterna nos é oferecida por intermédio de Jesus Cristo, somente em Jesus. Esse negócio de dizer que não há salvação fora da caridade é conversa, é balela, é história de carochinha. A redenção eterna nos é oferecida por intermédio de Jesus Cristo, não é por intermédio de Maria. Maria não salva ninguém, nem ela mesma salva a si própria. Cabe ao Filho salvá-la. E finalmente, aqui como essas palavras que constam na lição: o alto preço do resgate pago por Cristo, Marcos 10:45, em nosso favor, leva-nos a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas tenham o privilégio de receber essa tão grande salvação. Então, compete a nós propagarmos este evangelho. Que Deus lhe abençoe. Uma feliz aula no próximo domingo. Ores por nós. Sou carente das orações. Forte abraço. A paz do Senhor, amados.